Você já parou pra refletir sobre a ansiedade que cada início de ano gera na gente? Porque todo início de ano é a mesma coisa. A gente tira o primeiro dia pra fazer metas, objetivos e a frustração que dá quando a gente não consegue alcançar todos os planos, tudo aquilo que a gente traçou. Pois é. Hoje é dia 1º de janeiro de 2024, dia mundial de fazer planos e objetivos, mas hoje eu quero conversar com você sobre frustração e sobre como a gente pode lidar com ela e sobre o que a gente pode aprender com ela, não é verdade? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a esse canal maravilhoso. Meu nome é Marta Fialho e se você gosta desse tipo de assunto, se você porventura já está pensando nas frustrações de 2023 que mal passou e já está chegando aí 2024 com todo o seu planejamento, com todos aqueles sonhos que a gente nem sabe se vai conseguir atingir. Então você já chega deixando aquele like para fortalecer esse canal que está apenas começando. Toda semana eu trago vídeos sobre educação financeira e desenvolvimento pessoal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever aqui no canal. E eu vou adorar ter você aqui comigo. Agora, sem muita enrola, já peguei aqui o meu cafezinho pra gente trocar uma ideia sobre isso. Então, bora lá? Bom, 2024 acabou de começar e todo início do ano, como a gente conversou no início do vídeo, a gente tem esse costume de traçar as metas e os objetivos que a gente quer pro ano que se inicia. E eu não acho em absoluto isso errado, muito pelo contrário, nada contra a fazer metas e objetivos. Aliás, eu acho isso extremamente importante para que a gente tenha uma noção de onde a gente está, para onde a gente quer chegar. Não estou fazendo nenhum tipo de propaganda negativa com relação a isso, mas o que eu penso é que a gente precisa começar a desconstruir a ideia de que a gente precisa sempre atingir os nossos objetivos e que se a gente não atingir, a gente é uma pessoa frustrada por algum motivo. Eu acho que a gente vive num mundo atual onde as pessoas só compartilham sucessos, elas só compartilham as vitórias, elas só compartilham todas as grandes conquistas que elas têm. E isso é normal, é muito difícil a gente ver pessoas compartilhando dias difíceis, colocando no Instagram fotos chorando, né? Isso é difícil, as pessoas não querem compartilhar o backstage, as derrotas, a gente quer sempre estar por cima. Só que isso acaba gerando na gente uma expectativa de que a vida é feita de vitórias. E isso não é verdade. A vida, ela é o que ela é. Ela é um conjunto de processos que nos levam a algum lugar. É um conjunto de tomada de decisões, é um conjunto de esforços que nos tiram do ponto A e nos levam ao ponto B. E a gente precisa entender que dependendo de qual seja esse ponto B, a gente vai demorar muito mais para conseguir do que outros pontos B, entendem? Dependendo de qual for o seu objetivo, dependendo de qual for aquilo que você pretende alcançar, você vai demorar muito mais para atingir. E tá tudo bem. É o seu processo, é a sua escolha. A gente precisa entender que a vida, ela é esse processo, ela é feita de escolhas, ela é feita de tomada de decisões. E a gente precisa estar pronto para aceitar a consequência daquela decisão que a gente tomou. Quando você traça um plano, um objetivo, uma meta, a gente precisa entender que essa meta, para ela ser atingida, ela vai exigir de nós sacrifício, muitas vezes um esforço muito fora do comum. E o problema é que quando a gente observa ao nosso redor, as pessoas não falam sobre isso, elas só falam que se você não atingiu é porque você é preguiçoso, porque você é uma pessoa que procrastina, você é uma pessoa que é fracassada, como se, porventura, não atingir um objetivo, não alcançar determinado patamar, seja sinônimo de fracasso. E às vezes eu me pergunto, qual é o problema do fracasso em si? O único problema que eu enxergo no fracasso é você não conseguir aprender nada com ele. Porque o fracasso em si só prova que você ainda não alcançou aquilo que você queria. Que aquela forma que você utilizou não era a forma correta, não era a forma mais eficiente de alcançar aquilo que você queria. Mas não significa que você não vai alcançar. Entendem a diferença? É uma questão de mentalidade, é uma questão de enxergar uma derrota como uma oportunidade de entender que aquele caminho que você traçou não era o melhor caminho. Então você tem que recalcular sua rota, refazer o seu planejamento e tentar de novo. Mas esse é o problema. O problema é que a gente, quando tá no início do ano, fazendo os nossos objetivos, traçando ali as nossas metas, a gente não pensa que talvez um ano não seja suficiente. Talvez aquele plano que você traçou não vai dar certo. A gente não pensa nisso. A gente só pensa que no final do ano eu vou ter alcançado tantas coisas. E eu acho que esse é o problema, quando você não se prepara mentalmente para não dar certo. Não dar certo faz parte do processo da vida. É isso que a gente precisa entender. Só que a gente está criando uma sociedade de pessoas que não estão preparadas para o fracasso, em que as pessoas não são ensinadas a ter resiliência, a ter força de vontade, a se desenvolver, a cair e levantar.
em que existe uma passação de mão na cabeça dos adolescentes, das crianças, dos jovens, e que você faz quase que uma redoma de vidro naquelas pessoas para que elas não sofram. Só que o sofrimento faz parte do processo da vida. Se nós não aprendermos a sofrer, a gente não vai aprender a lidar com o sofrimento. E lidar com o sofrimento faz parte do processo de amadurecimento. E entendam, quando eu digo amadurecimento, eu tô de fato usando essa palavra no gerúndio porque é um processo que nunca vai acabar. Ninguém está amadurecido. A gente precisa desconstruir essa ideia de que as pessoas amadureceram. Ninguém amadureceu. O amadurecimento é um processo contínuo, é um processo que não se encerra. A gente está sempre amadurecendo, crescendo, se desenvolvendo, talvez até mudando de ideia, de opinião, de sonhos. Eu achava, quando eu era mais nova, que era impossível você trocar um sonho. Eu achava isso. Só que com a vida e com esses processos que a vida trouxe, eu entendi que, na verdade, sonhos sim podem mudar. Porque nós mudamos. E se nós mudamos, os nossos objetivos, as nossas aspirações, as nossas vontades, elas mudam. E com isso, os nossos sonhos podem mudar também, se adaptar, transformar para outra coisa. E tá tudo bem se isso acontecer. A gente não precisa morrer agarrado numa ideia, achando que não tem algo de errado, porque ela desistiu daquilo que ela queria. Às vezes, desistir é a melhor opção que você tem. E não é sinônimo de covardia, é sinônimo de que você mudou de ideia. Você não quer mais aquilo que você queria. Tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. A gente precisa começar a normalizar a ideia de que a gente passa por transformações na vida e que a gente muda de ideia, a gente muda de opinião e tá tudo bem. Eu já falei com vocês, né, num outro vídeo, que eu vou até deixar aqui no card também pra você assistir depois desse daqui, então não sai desse daqui, depois desse aqui você assiste, que eu falo pra vocês um pouco sobre a minha trajetória de concurseira, e eu falo que foi um processo difícil, foram anos muito difíceis pra mim, mas eu aprendi muita coisa estudando pra concurso. E uma delas foi exatamente saber lidar com frustração. A gente sempre pensa que com a gente vai ser diferente. Todo mundo demora 2 anos, 3, 4 anos pra passar num concurso grande, mas comigo vai ser diferente. Eu vou passar no primeiro concurso que eu fizer. E não é bem assim. Quando eu comecei a estudar para concurso, estudar de verdade, porque a gente faz algumas provas antes, mas a gente faz para testar ou sem saber exatamente o que você está fazendo ali. Mas quando eu comecei a estudar de verdade para concurso e me tornei uma candidata competitiva e eu comecei a lidar de fato com uma reprovação daquilo que eu tinha me dedicado, eu comecei a entender a importância de olhar para algo que você não conseguiu, olhar para o fracasso, e tirar uma lição daquilo. Porque o maior erro do concurseiro é pegar uma prova que ele foi mal, um caderno de provas, e jogar dentro do armário e não querer olhar mais para aquilo. Eu fiz muito isso no início da minha caminhada. Eu pegava aquele caderno de questões que eu tinha reprovado, eu embrulhava ele dentro de um saco e colocava dentro do armário e não queria olhar nunca mais para aquilo. Mas aí um dia me falaram que eu deveria olhar para os meus erros, e eu deveria entender por que eu errei, e eu deveria aprender com aquele erro para eu não errar mais. E no dia que me falaram isso, mudou completamente a minha mentalidade com relação a provas em que eu tinha fracassado. Toda vez que eu fazia uma prova de concurso, assim que eu chegava em casa e saía o gabarito oficial, eu pegava, corrigia todas as questões que eu tinha errado. Eu tentava entender o porquê que eu errei. Eu errei porque eu não tinha estudado? Eu errei porque eu não sabia aquela matéria? Eu errei porque eu tava na dúvida entre duas e acabei marcando errado? Ou seja, eu não sabia muito sobre aquela matéria. Eu sabia um pouco, mas não sabia muito. Isso faz completa diferença no resultado final, porque eu aprendia com o que eu tinha errado. E eu não errava mais nas próximas provas. Eu acho que na vida falta a gente ter esse tipo de consciência, a gente trazer esse ensino para as coisas que a gente faz no dia a dia. Se você não conseguiu atingir um objetivo, por que você não conseguiu? Você não conseguiu porque aquele objetivo não faz mais sentido para você? Você não conseguiu porque o método que você utilizou era um método que não funcionava para você ou que não dava certo? Você tem que ajustar, você tem que mudar o seu plano. Entenda, o fracasso não pode te levar a uma frustração, pura e simplesmente. Ela tem que te levar a uma maneira de repensar o teu processo. É totalmente danosa quando a gente não sabe lidar com ela. Mas quando você entende o porquê, você transforma a frustração numa oportunidade de ter sucesso naquilo que você quer. A frustração, ela nada mais é do que a quebra da expectativa de algo que você criou na sua cabeça. E eu acho que essa questão da expectativa também é algo que a gente precisa conversar. A gente precisa, na verdade, ajustar as nossas expectativas. Você já parou para pensar que a gente cria uma expectativa muito maior para as coisas do que elas deveriam ter?
E aí a gente tem a frustração de não atingir o objetivo que a gente queria. Entendo que a gente também precisa de um processo de reavaliar as nossas metas e objetivos e também fazer esse alinhamento de expectativas. Será que eu não tô criando um objetivo muito além do que eu posso hoje? É igual um exemplo clássico de perder peso. Você quer perder 25 quilos em 2 meses. Você não acha que isso é um pouco demais? Será que não seria muito mais didático, muito melhor, atingível, você estabelecer uma meta mais realista para você? E não só isso, já tem estudos que comprovam que a gente sente muito mais prazer com pequenas metas atingidas do que uma meta grande final atingida. Não se esqueça de comemorar essas pequenas vitórias do dia a dia, porque na verdade elas não são pequenas. Na verdade, a gente só considera aquilo que a gente tem pequeno quando a gente, infelizmente, compara a nossa vida, compara aquilo que a gente tem com o que os outros têm. Mas quando a gente compara a nossa vida com a nossa vida, a gente percebe o quanto a gente já evoluiu. Quer dizer, hoje é 2024, 1º de janeiro de 2024. Olha para 5 anos atrás. Você não evoluiu nada nos últimos 5 anos. Você não atingiu nenhum objetivo que você traçou, nenhuma meta. Você comemorou essas metas, você comemorou aquela evolução que você teve de 5 anos atrás para cá? Ou você só tá focado porque você ainda não conseguiu o que fulano de tal do YouTube, Beltrano do Instagram tem? Essa ideia de que a gente precisa ser milionário antes dos 30 anos, super bem sucedido, casado e com filhos, e sei lá mais o que as pessoas colocam, e antes dos 30, não sei por que esse número cabalístico de 30 anos aí. E aí quando você chega com 30 anos e às vezes você ainda não tá casado, você ainda não tem o emprego que você queria, você ainda não tá no patamar financeiro que você desejava, você acha que você é a pessoa mais estúpida, mais burra, mais fracassada do universo. Sendo que, cara, quem disse que você tem que ter essa listagem de objetivos e que tem que alcançar isso, porque senão você vai ser a pessoa mais fracassada do universo? Quem foi que inventou isso, essa métrica? E detalhe, o que é sucesso? É uma pergunta, não é retórica. O que é sucesso? Sucesso pra mim pode ser uma coisa que seja completamente diferente pra você. Sucesso pra você pode ser algo completamente diferente do tal youtuber milionário antes dos 30 anos, entende? Pra mim, ter dinheiro não é sinônimo de sucesso único e simplesmente. Pra mim, existe um conjunto de coisas que vão me trazer sucesso. Não necessariamente ser milionário antes dos 30 anos, entende? Como é algo totalmente subjetivo. Então a gente tem que parar de ficar usando a métrica de outras pessoas para definir o que a gente quer pra nossa vida. A gente tem que alinhar as expectativas para aquilo que é importante pra nós. E a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente é. Mas existe hoje uma inversão do ser e do ter. Hoje é muito mais importante o que eu tenho do que aquilo que eu sou. Eu substituo aquilo que eu tenho pelo aquilo que eu sou. Eu substituo aquilo que eu faço por aquilo que eu sou. Sendo que, na verdade, aquilo que eu sou é muito mais importante do que aquilo que eu tenho e do que aquilo que eu faço. A gente precisa começar a colocar as coisas nos lugares em que elas devem estar, porque senão eu vou me frustrar. É como se fosse uma amizade. Eu já contei pra vocês a história da amizade, né? Acho que não, ainda não coloquei isso aqui no canal. A gente tem 3 quadradinhos que a gente tem que colocar as pessoas na nossa vida. O quadradinho dos amigos, o quadradinho dos colegas e o quadradinho dos conhecidos. O nosso problema é quando a gente coloca pessoas do quadradinho do conhecido no quadradinho do colega ou pessoas do quadradinho do conhecido no quadradinho dos amigos. Ou seja, quando eu considero pessoas que na verdade não são minhas amigas como minhas amigas. E aí, quem tá considerando aqui? Eu considero uma pessoa que não é minha amiga como minha amiga. Essa pessoa talvez não me considere amiga dela. E aí eu tenho uma expectativa que precisa ser ajustada, porque ela está desajustada. Essa pessoa, como qualquer pessoa é propenso a fazer, ela vai me decepcionar. E quando ela me decepcionar, eu vou ficar frustrada, porque eu achava que ela era minha amiga e que ela não ia fazer aquilo comigo. Mas quem foi que falou que ela era minha amiga? Eu que criei na minha cabeça uma expectativa de que aquela pessoa, que era apenas minha conhecida ou meu colega, era minha amiga. Então, eu gerei uma expectativa que, na verdade, não existia. E, obviamente, que a frustração vai ser muito grande. Agora, se eu tivesse colocado essa pessoa no quadradinho do conhecido ou do colega, se ela tivesse uma atitude que talvez fosse bem ruim pra mim, negativa, eu não tivesse nenhum problema. Ou eu não me sentisse tão frustrada. Porque, na verdade, é algo que ela poderia fazer. Entendem a diferença? A gente sempre vai gerar mais expectativa em alguém que eu tenho uma relação mais forte, como um familiar ou como uma pessoa que eu considero minha amiga. Mas se eu coloco a expectativa correta
nas pessoas, ou se eu consigo ajustar, ainda que não seja 100%, porque nada é 100% na vida, mas se eu consigo ajustar essa expectativa, a minha propensão a ter uma frustração com relação àquilo diminui. E é isso que a gente precisa entender em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ajustar, a gente precisa colocar as coisas no lugar onde elas devem estar. Meu emprego não pode me definir, a minha profissão não define quem eu sou. Se eu passei ou não no vestibular, não define quem eu sou. Se eu ainda não consegui emagrecer toda a quantidade que eu queria, isso não define quem eu sou. E também não anula todo o esforço e todo o sucesso que eu tive até aqui. Às vezes eu não consegui perder 5 quilos, mas eu perdi 4. Isso é ótimo, é maravilhoso. Comemora aquilo que você conseguiu. As pequenas vitórias é que vão te levar, dentro do acumulado delas, à sua grande vitória final. E a gente precisa entender isso. Depois de tudo isso que a gente conversou, eu acho que a gente também precisa ressaltar a importância da resiliência. De você ser alguém longânimo, que não vai desistir frente ao primeiro obstáculo. Pessoas, adultos fracos, dependentes. E isso é muito ruim. E eu acho que essa questão de lidar com a frustração perpassa também a nossa capacidade de saber lidar com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências. A gente precisa entender que a gente não sabe tudo, que a gente nunca vai saber tudo, que você não é a melhor pessoa, que você não é a pessoa que sabe mais, que você vai precisar pedir ajuda, que você vai precisar recomeçar, que você vai precisar aprender com os outros, você vai precisar ter humildade de admitir que você errou e que a culpa é sua. A culpa não é de outra pessoa, a culpa é sua. Você errou, você fez coisas que não deveria fazer e tá tudo bem. A gente precisa ter respeito com o nosso processo. A gente precisa ter paciência com o nosso próprio desenvolvimento. E, acima de tudo, eu acho que a gente precisa entender que a vida não é feita de sucessos apenas e que a gente tem o nosso tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu cume para subir aquele ponto final da montanha. Cada montanha é diferente uma das outras. E você vai escolher qual montanha que você vai querer subir. Mas também você vai ter que pagar o preço da subida. Quanto mais alto você escolher, quanto maior for a montanha que você decidir subir, mais difícil vai ser o processo. Mas entenda, não tem ninguém forçando você a subir a montanha. Você escolheu subir a montanha. Aceite o processo dessa montanha que você escolheu subir. E vamos desmistificar essa ideia de que eu preciso ser sempre alguém vitorioso que vai conseguir alcançar as metas, não. Você precisa ser uma pessoa que se desafia a ser melhor do que você mesmo. Chegamos aqui em 2024, tá se iniciando esse ano novo. Pensa, como que eu posso ser melhor do que eu fui em 2023? Como eu posso ser melhor do que eu mesma fui em 2023? Como eu posso progredir? Como eu posso melhorar a minha vida? É isso que faz a gente avançar. Sejam resilientes, aprendam com as derrotas, aprendam com os fracassos, alinhem a sua expectativa. Coloque cada coisa no lugar em que ela deve estar na sua vida. Defina exatamente qual é a sua prioridade. E seja feliz, você com os seus resultados. E não se esqueça, a jornada ela é tão importante quanto o destino, ou mais. E a frustração, ela pode ser sim uma porta para você aprender a crescer, se desenvolver, a melhorar, a evitar erros futuros, a evoluir. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre essa questão da frustração? Qual é a sua opinião? Compartilha aqui comigo nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse conteúdo, já não se esquece de se inscrever nesse canal. Eu vou adorar ter você aqui nessa família maravilhosa. Obrigada pela sua atenção. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. E eu vou deixar pra vocês esse vídeo aqui falando sobre metas e objetivos, porque afinal de contas, 2024 tá apenas começando. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!